Às vezes acordo e pergunto onde estou. E tenho certeza, diferente do que vejo, eu sei quem sou. Então observo pessoas sem se escutar, indiferentes ao seu redor. São vozes vazias, armadas de covardia, intolerantes com seu irmão. Não dá pra achar normal tamanha estupidez, paralisadas em um matinal. E um choro de mãe, a ausência se fez, e o teu nome em Deus procurei. Tô em busca de carinho, tenho tanto para dar. Ir além do horizonte, descobrir o meu lugar. Velhos erros, novo mundo, meu caminho encontrar. E que sem nossa loucura não há como lutar. Sei que sou capaz de ser bem melhor. Eu sei que sou. Maravilhoso, emocionado de abrir mais um Health and Arts aqui no canal da Health Connection, com essa presença ilustre, especial, com uma canção tão relevante para esse nosso momento. Que alegria, que alegria. Você que está conectado conosco, seja bem-vindo e seja muito bem-vindo também o Wilson Simoninha. Maravilhosa. Essa canção que canção é essa? É nova? Não, essa canção, infelizmente, não é, né? Olha que louco. Eu escrevi há quase 20 anos atrás e que continua fazendo sentido, né? É triste, né? Essas coisas quando acontecem, né? Uma canção que se chama Quem Sou? Eu gravei num álbum meu chamado Samba Land Club e aqui de improviso me deu vontade de tocá-la. De uma pertinência absurda e de uma resistência notória. Eu quero trazer também aqui para as telinhas a minha parceira de apresentação, Thaísa. Chega mais, olá, Thaísa, tudo bem? Grande privilégio. Chega mais e a gente já chama também, né, o Dr. Daniel Paes. Eu acho que é importante trazê-lo para o meio de nós. Tudo bem, doutor? Como é que você está? Melhor agora, Sandro. Bem legal. Doutor Daniel, né, que é neurologista e membro da Academia de Neurologia. E Wilson Simoninha, nosso convidado muito especial, dispensa apresentações, mas ele é músico, ele é intérprete, ele é compositor, ele é produtor, ele é diretor musical. Sua trajetória de sucesso inclui turnês internacionais pelos Estados Unidos, Europa e Ásia, além dos projetos paralelos Baile do Simonal e Os Filhos dos Caras. Estamos falando e estamos ao lado de Simoninha. Como se não bastasse esse repertório de sucesso, Simoninha é filho do rei da pilantragem, Wilson Simonal. Ele foi um dos principais nomes da música popular brasileira e não é para menos. Suas músicas, sempre swingadas, misturavam samba rock, soul, samba funk, bossa nova e outros gêneros musicais que embalam gerações até hoje. Nem vem quem não tem, pois todos conhecem suas músicas. Entre os sucessos estão Samarina, País Tropical, Vestia Azul e tantos outros. Então sejam bem-vindos ao terceiro episódio, que é sobre música, claro, e sobre Alzheimer.
Que legal, que legal. A gente teve um programa que falava de Alzheimer e o fragmento da arte que a gente utilizou era outro, né, que era o cinema, né, a sétima arte. E a gente ficou pensando nesse programa, eu comentei que havia participado de um projeto chamado Música para Sempre, onde era tratado a temática do Alzheimer. E eu falei, poxa, vamos tentar conectar as pessoas que participaram desse projeto. E o Simoninha é um parceiro que fez uma canção linda com o Jairzinho, e é muito legal, ele topou. Agradeço aqui também, já no ar, o nosso parceiro em comum, Mushebab, e o privilégio de nos conectar. E vamos que vamos em frente, porque quando escutamos música, né, quando a gente escuta a música que a gente gosta, o corpo libera uma dopamina, que é esse hormônio chamado hormônio do prazer. E, para além do bem-estar que a música causa, a memória musical é armazenada no cérebro em uma área distinta das demais, assim, exclusiva, tendo, portanto, a menor chance de ser comprometida pelo mal de Alzheimer. Né? Exatamente. É uma realidade, né, Thaís? Isso. Foi uma descoberta, né, feita pelos pesquisadores do Instituto Max Planck de Neurociência e Cognição Humana, que fica na Alemanha, e serviu de inspiração para o projeto Músicas para Sempre, que o César, né, nosso apresentador, que também é músico, também é compositor, participou da iniciativa e ajudou a musicar histórias de pacientes com Alzheimer. Antes de falar um pouco desse projeto do Música para Sempre, eu quero convidar você a entrar aqui, você que está no nosso canal, clicar aqui no inscreva-se, no sininho para receber as notificações. Nós temos colocado conteúdos que envolvem a questão científica, a ciência, o health, né, a saúde, e também conectado isso à arte, de como a arte ela pode corroborar para a parte científica. Então, é muito importante que você tome essa atitude, a atitude dessa nova era conectada. Pois Música para Sempre foi um projeto que angariou vários artistas, vários compositores, e a proposta do Música para Sempre eles entregavam um paciente de Alzheimer para nós, compositores. Eu fui convidado nesse período, era o senhor Zé Valder, e eles me colocaram em contato com a família para poder pegar todo o briefing de conteúdos de história e transformar isso em música, porque o estudo diz que as últimas memórias que o Alzheimer ataca é a memória musical. Daqui a pouco o Daniel Paz vai poder nos falar um pouco desse aspecto científico. Mas ali, participando do Música para Sempre, eu fui olhar outros compositores e outras músicas. Eu tive o privilégio de, em alguns eventos do Eletrosamba, sempre me esbarrar ali com Simoninha, e também o Max é um amigo, teu irmão é um amigo assim, do peito mesmo, de trocar várias ideias, é um querido, da mesma forma o Jairzinho. Então eu fiquei feliz ali, eu falei, caramba, tem gente nossa participando e mais um monte de outros artistas. Então foi um projeto assim que eu achei bem interessante, e eu gostaria que o Simoninha dissesse como é que foi esse momento, como é que foi participar de um projeto tão especial e acolhedor nesse sentido. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O Alzheimer, para mim, que sou um leigo, né, sempre foi um tipo de doença, não sei se o doutor Daniel pode até me corrigir, mas assim, um tipo que me causou sempre uma grande tristeza, porque a pessoa apagar a sua vida, eu convivi com muitos amigos que tiveram, pessoas na família, o pai, a mãe,
Então, isso sempre me tocou, assim, até porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, né? A gente não sabe como é que vai ser. Eu vejo, aí eu olhava a relação de um amigo com o pai e olho a minha relação com os meus filhos. Então, isso, quando surgiu esse convite, imediatamente eu e o Jair falamos, nossa, a gente quer participar porque não tem a coisa do coração, né? De poder trazer um conforto para quem está passando por esse problema e para a família, né? Porque, na realidade, a família também adoece junto, né? Hoje, por exemplo, a minha mãe não tem Alzheimer, mas a minha mãe tem uma demência. Tem diferenças, obviamente, mas já começa o esquecimento, já começa... Então, eu começo a até entender melhor, né, esse tipo de problema. E, naquele momento, me senti muito feliz em poder participar, em poder contribuir, né, a vida divina é o nome da canção, né? Na realidade, a canção foi escrita, o Jair acabou escrevendo a canção, eu dei uns palpites na música e fizemos uma coisa num clima meio regional, assim, foi muito bacana, assim, fiquei muito feliz em poder participar, e sempre que sou convidado para fazer qualquer coisa que possa melhorar de alguma forma a vida das pessoas, eu tento usar meu tempo para isso, porque eu acho que né, César, eu acho que é a nossa obrigação, não, independente de qualquer coisa, a nossa obrigação como ser humano. A gente tá presente, então é uma coisa que eu faço constantemente da minha vida, sem... eu acho que o meu... faz parte da nossa vida fazer isso, é uma coisa que eu tenho prazer e alegria, e obviamente estamos aqui falando de uma questão específica que é o Alzheimer, mas em muitos aspectos, em muitas outras situações, onde eu puder estar e puder contribuir, eu quero estar e quero contribuir, porque é muito difícil, né? É uma luta muito grande, tem muitas lutas aí no mundo. Então, o que a gente puder fazer para contribuir é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que a gente pode fazer. Uhum. E a música é uma das maneiras de contar a história, né? Então, nada mais similar do que você contar histórias de pessoas que estão perdendo a memória. E é sobre isso até que a gente queria falar com o Dr. Daniel, que a gente comentou na introdução que a memória musical é menos afetada do que outras partes do cérebro. Dr. Daniel, explica um pouco pra gente como isso acontece. Eu explico com o maior prazer. Inicialmente, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Para mim, o tamanho da honra é indescritível daqui do lado de uma figura histórica da nossa sociedade como Simoninha. Eu tenho convicção de que ele sabe o peso que ele representa dentro da nossa sociedade brasileira, né? E agradecer profundamente o convite ao César de poder conectar, né? A gente está falando em conexão de saúde, né? Em Health Connections, e o César é um mestre na arte da conexão, né? De oportunidade, de momentos, é muito curioso que eu vou chegar lá na memória, mas é muito curioso que o Simoninha tenha mencionado uma coisa que era quase como uma pergunta minha que eu estava com vontade de fazer, que é um momento muito marcante da nossa sociedade, e a nossa sociedade passou por diversos sinais antes disso tudo acontecer, o que a gente está vivendo, né? E a doença de Alzheimer foi um desses sinais, né? A gente vive uma pandemia de síndromes demenciais e que se estende a alguns anos, né? Ficou mais marcada nas últimas 2 décadas, mas ela já dava sinais há muito tempo, né? Há algum tempo, que guarda uma relação muito grande com a extensão do nosso tempo de vida aqui no planeta, né? A gente tinha uma sociedade aqui no planeta que tinha basicamente entre 1 e 2 bilhões de habitantes até a primeira metade do século passado, né?
e hoje a gente tem 7 bilhões, né, um crescimento exponencial, e um modelo de vida também que mudou muito, né? A gente passou a praticar menos exercício, a gente passou a consumir mais uma alimentação que talvez não seja com maior quantidade de conteúdos processados pela indústria, né? A gente passou a ser submetido a uma quantidade maior de insumos agrícolas do tipo agrotóxicos, etc., que podem estar influenciando a nossa vida. Nós estamos mais sedentários, a nossa pressão é maior, etc. O nosso impacto na qualidade de vida também é maior, nós nos cobramos mais por sucesso, enfim, todas essas questões estão relacionadas à emoção, à nossa qualidade de vida, elas interferem na qualidade do nosso cérebro também, na qualidade da nossa memória. E a conexão com as artes, é um caminho quase que fundamental, eu diria, como a arte nunca foi tão importante quanto nesse momento. E eu entendo exatamente o que o Simoninha quis dizer quando ele diz que se sente obrigado, porque realmente vocês são um exército para outros exércitos, entendeu? Sem a arte, sem vocês, eu acho que a gente aguentar essa trajetória toda que a gente está vivendo não seria possível, então eu, de uma maneira muito ecumênica, oro e rezo para que vocês estejam cada vez mais entusiasmados e enebriados desse espírito, que é o que a gente realmente precisa. E só para falar rapidinho da memória e dar a palavra a vocês, esquecer é uma faculdade natural da nossa espécie. Se a gente não fosse capaz de esquecer, a gente não é capaz de perdoar ninguém. Então, a gente só perdoa aquele amigo ou aquela amiga ou aquela pessoa que a gente ama de um determinado equívoco ou mal-entendido, se a gente for capaz de esquecer ou de relativar aquela emoção fora daquele contexto, daquele momento. Então, esquecer preservou a nossa espécie em várias situações, porque se eu não fosse capaz de esquecer um trauma, por exemplo, que eu vivi num acidente, ou um trauma que eu vivi numa relação amorosa, eu não seria capaz de reconstruir a minha vida, entendeu? Então, esquecer nem sempre é doença. Esquecer, na maior parte das vezes, não é doença. Esquecer é uma qualidade nossa, da nossa espécie. Ela vira doença quando ela atrapalha a nossa vida, quando ela atrapalha o nosso funcionamento social. E até isso é relativo, porque às vezes eu já conheci artistas brilhantes que vias de conexão cognitiva deles estavam completamente afetadas, como, por exemplo, saber exatamente o dia que estava, ou o mês, ou a hora, ou o compromisso que tinha marcado, ou uma lista de mercado, por exemplo, mas era capaz de dar um show no teatro lotado, com todas as músicas que fazem parte do repertório dele de décadas, entendeu? Então, o nosso cérebro se desenvolveu para isso. Tem áreas apartadas que se conectam, separadas, que se conectam com funções diferentes, mas que estão ali se apoiando para fazer funcionar melhor, que é o que a gente precisa agora, né? Se apoiar para fazer funcionar melhor. Coisa boa.
essa pandemia, ela vai além, né, da realidade do Covid, eu tenho percebido. Eu estava ouvindo um especialista, ele estava falando que a pandemia ela ainda é ínfima perto da pandemia das doenças neurais, perto do que a questão psicológica está gerando. Existe uma outra pandemia muito maior, que é a pandemia da saúde mental. Que tem gente que nem sabe ainda que tá ainda retraído, e eu tô assim, fiquei bem mexido quando o cara me falou isso, porque eu não tinha me atentado. Ele falou assim, a pandemia não é do Covid, existe uma outra pandemia muito maior. E aí eu entendi, falei assim, caramba, é verdade. Existem realidades, eu tenho amigos psicólogos que estão, cara, com uma quantidade imensa, tratando de gente online de forma, sabe, absurda. Mas essa questão da memória musical, a tua fala, Daniel, a gente tem um amigo em comum, eu acho que é amigo do Simoninha também, o Bruno Levison. Bruno Levison, ele falou uma coisa agora, eu participei de uma pós lá na PUC de música e tecnologia e tal, e ele falou uma coisa que tem a ver com esse nosso assunto. Ele falou o seguinte, ele falou, Cezinha, para que a música vire memória, ela precisa emocionar. Então, nesse momento que a gente está vivendo de uma efusão de música da digital e tal, onde a música vai passando, né? Você vai botando uma quantidade imensa nas plataformas digitais, e ele falou assim, cara, a gente tem que fazer música para emocionar, você precisa fazer música para emocionar, porque se você emocionar, igual agora que você abriu esse programa com essa canção, meu irmão, a voz, para começar, que foi difícil, a voz embargou, porque, cara, emociona, virou memória, certamente virou memória. Talvez seja isso, né, Daniel? Um adjetivo. Haja vista que emociona, se compartimenta aqui nesse HD divino que o Senhor colocou em nós. O meu está um pouco cheio, assim, tô precisando desfragmentar o disco, mas mas Simoninha, eu queria perguntar para você que uma coisa que a gente estava pensando com respeito, eu sei que você trabalhou ali na parte mais melódica e o Jair fez a parte de fazer esse flerte com a família e tal. E em que momento ali dentro da canção você percebeu responsabilidade até, e a gente colocou aqui responsabilidade / dificuldade de musicar a história de um paciente, né? Eu lembro que você até me confidenciou da questão familiar, de como isso é de um trato fino, você tem gente que, pô, que legal fazer isso, vai ser bom, mas tem gente que já é mais resguardado. Quais as dificuldades? Teve alguma coisa que marcou você durante o processo? Como é que foi? Eu assim, primeiro, respeitar a família em primeiro lugar, né? Porque é um trabalho para agregar, né? Para criar uma situação boa para a mãe das meninas ali que sugeriram, que gostaram que a gente criasse essa canção. Então, isso é a primeira coisa. Agora, sempre que você trata da vida de alguém, você tem que ter muito cuidado, né? Muito respeito, porque nada eu acho mais importante que isso, né? Nada é mais importante que suas memórias, né? E você vai tratar da vida da memória daquela pessoa que é a mãe, né? A matriarca de uma família, então tem os filhos, o marido, e todo o resto da família. É uma questão muito delicada, né? A gente tem que ter um carinho e uma atenção muito grande a isso. Eu acho que esse é o papel. Mas isso a gente já faz, eu acho que normalmente, né, César? Porque sim.
nós, artistas, músicos, tem esse carinho, né? Quando a gente vai contar uma história de alguém. Então, isso é uma coisa que acho que já faz parte do nosso trabalho também. É sempre um desafio. Eu adorei poder participar de alguma forma, poder contribuir. É uma coisa que me intriga muito, né? Ainda. Eu tenho até muitas dúvidas, né, em relação a isso, porque como a gente não é especialista, a gente vai escutando as pessoas falar, não, não tem remédio, não tem cura, vai demorar para ter uma cura. Então, assim, eu fico preocupado, né? Falo, poxa, como vai ser o futuro? O nosso futuro, o futuro dos nossos familiares, dos nossos amigos. E acho, só fazendo um rápido, você falou uma coisa, né, o doutor Daniel falou uma coisa muito importante, que assim, a pandemia mostrou a importância das artes em geral, mas assim, a música, né, o nosso trabalho, até para a gente ressignificar ele, né? Como é importante a gente abrir espaço na nossa vida para fazer isso que a gente está indo embora, para gravar uma canção e botar aqui na internet para as pessoas se sentirem melhor, as pessoas ficarem mais felizes. Como é importante a gente mexer de uma forma positiva para a emoção das pessoas, né? Essa consciência também é fundamental. Porque quando a gente melhora a vida das pessoas, a gente melhora as nossas vidas. Então, isso é uma coisa que é fundamental. Então, a gente viveu um momento único, né? Claro que o mundo já viveu muitos momentos difíceis, né? Mas a nossa geração e as gerações, né? A gente nunca viveu essa situação. Então, que sirva de lição, né? Para a gente, apesar da dureza, da tristeza, das vidas perdidas, que é um absurdo, que tudo está acontecendo, que a gente tem que tirar alguma lição disso, né? Então, a gente não pode esquecer disso. A gente não pode amanhã, depois, chegando as vacinas, se Deus quiser, e a vida voltando àquele normal que a gente conhecia, achar que isso, né, porque amanhã depois pode surgir uma outra coisa. Então a gente tem que ter essa consciência, aprender, a gente tem que sair maior desse momento, a humanidade tem que sair maior desse momento. Esse é a dor que a gente sente, eu acho que todos nós aqui sentimos, quando a gente vê que, né, às vezes as pessoas ainda não entenderam claramente que a gente está todo mundo interligado, né? A gente tem uma ligação, todos nós estamos ligados, né? E, então, é importante a gente ter essa clareza e a certeza que o nosso trabalho, que a música, pode contribuir muito para a vida das pessoas. E eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que você também não tem, porque a gente vê o quanto isso faz bem para a vida das pessoas. Então, isso só me faz querer fazer mais e mais e mais. Sim. Exatamente, a gente viu muito isso no início, né, da pandemia, com as lives, né? As pessoas estavam se sentindo presas, com medo, e aí tinha um conforto musical, né? E muitas vezes de shows até que elas não teriam condições de ir, ou de pagar, né, de estar presente, e no meio disso tudo uma grata surpresa, né? Quase um alento pro coração. E a nossa humanidade, né? Que a gente está aqui. Exatamente. Todo mundo é igual a todo mundo. Um violão, estou igual a todo mundo aqui em casa, na minha casa, da mesma forma, com os mesmos Exatamente. Então... E eu penso na música, eu concordo em gênero, número e grau, Simone. A gente tem um papel que é o de levar afeto. E aí, quando eu digo afeto, eu já disse isso num outro programa, afeto no sentido da palavra afetar. A gente afeta as pessoas com as nossas canções. E, de alguma forma, isso vai trazer benefícios que a gente não tem nem ideia, né? Eu sou abençoado pelas suas canções em momentos que você nem sabe que eu estou ouvindo. Olha que louco. A gente não tem ideia da abrangência disso, né? Quando eu estava fazendo a canção do Zé Walder, eu fui ali ouvindo, eles me mandaram um áudio da entrevista com a família, e aí eu lembro que ele me falaram que a esposa dele chamava Dora. E aí eu falei, caramba, que legal. E aí ele gostava de viajar, ir para a praia, e aí eu brinquei com isso. E aí sempre que ele se lembrava da esposa que tinha falecido,
ele ficava emocionado. Aí eu fui escrevendo: nas estradas nos veremos para sempre, a família adora, sempre viva adora, adora. E aí eu falei, cara, que legal você trazer poesia para uma realidade em que você sabe que você vai tocar lá num ponto, né? E o feedback foi muito legal, né? A família deu um feedback muito legal do impacto que a canção fez, né? Então, às vezes, a gente não tem muito noção. Eu acho que, artisticamente, o que nos cabe é responder, melhor, corresponder com esse dom que foi dado para a gente de graça. Esse coração aí do Simoninha, sabe, esse coração de que, pô, mínimo do mínimo do mínimo é o que torna ele grande, 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 enorme. É o que faz dele enorme. É engraçado, César, que hoje mesmo, né, eu li uma frase que fala que a vida esteja cada vez mais perto da poesia, até que a vida e a poesia sejam, por fim, inseparáveis, né? Então, a gente pode falar de poesia, a gente pode falar de música, e é nesse contexto que a gente também produziu o Real Fenartes no meio de uma pandemia, né? Para trazer uma notícia boa, para trazer uma prosperidade para as pessoas, otimismo, esperança. E aí, nesse sentido, doutor Daniel, eu queria só perguntar qual a importância de resgatar as memórias existentes nos pacientes, né? E como que a música auxilia nesse processo? Essa pergunta é ótima, né? Principalmente aqui do lado de vocês, porque resgatar nossa memória é resgatar quem nós somos, né? Resgatar a nossa trajetória, a nossa personalidade, não só de indivíduo, mas como sociedade, né? A nossa memória coletiva, né? É importante lembrar que memória ela não é composta só pela a memória do indivíduo, né? Mas tem uma memória coletiva, né? Por exemplo, o Simoninha com certeza entende isso muito melhor do que a gente. O Simoninha faz parte da trajetória da música popular brasileira, né? A família dele faz parte da trajetória da música popular brasileira. E isso tem uma memória dentro da nossa sociedade, né? Isso tem uma memória, um afeto dentro de todos nós, né? Então, eu vou dar um exemplo assim de como é que isso pode resgatar de uma maneira interessante. Tem um vídeo até que ficou bastante famoso agora recentemente na internet, que foi o vídeo de uma bailarina que escutou pela primeira vez ali o Lago dos Cisnes, né? E ela começou, ela que não se movimentava, começou a repetir movimentos dela, assim, movimentos clássicos do próprio balé dela, né? Da trajetória do balé dela. Isso reconectou uma pessoa que estava absolutamente desconectada com aquele ambiente. E tem estudos feitos com ressonância funcional que a gente consegue observar a ativação dessas áreas cerebrais. Então, de alguma forma, até para responder a sua pergunta, Simoninha, não é só uma questão de um problema da matriz do computador, da matriz do nosso cérebro. Tem também um problema da conexão do lado de fora, de você saber tocar a pessoa do jeito que ela precisa ser tocada para interagir. Então, se você for me perguntar como é que vai ser o futuro, médico é muito ruim para prever o futuro, né? Mas o futuro, para mim, passa por uma percepção assim de que a gente possa saber conectar melhor esses estados de consciência
que para a gente parece um pouco tudo igual, tudo muito ruim, numa situação de uma alteração de memória como essa avançada, mas que a gente sabe conectar as pessoas. E essa imagem da bailarina dançando o Balé dos Cisnes, ou ouvir a música, me lembrou muito o primeiro vídeo da primeira aplicação de levodopa aos pacientes com doença de Parkinson. Isso na década de 50, que era uma droga super moderna para a época, e que ao injetar, os pacientes começaram a andar como se eles tivessem despertado do coma. Então, a afetividade, a memória artística, a memória musical, ela traz isso. E só parafraseando uma coisa que o César disse anteriormente, o César fala, a gente vive uma pandemia do Covid. A pandemia do Covid é um problema real, grave e prioritário nesse momento, né? O problema da saúde mental é um problema paralelo e gravíssimo também. E, principalmente, a gente precisa tratar o problema da saúde mental para poder se comportar melhor em relação a como enfrentar o desafio do problema da Covid. E aí, o que a gente pode entender disso tudo é entender que os nossos soldados, os nossos companheiros em armas para esse enfrentamento são os artistas. Os nossos companheiros em armas para esse enfrentamento são os poetas, são os músicos, são os diretores, os compositores, os mestres da música popular, os mestres da literatura. São eles que precisam dizer para a gente, resgatar para a gente como é que a gente enfrenta isso tudo, né? Como é que a gente, porque o nosso conhecimento técnico, o meu conhecimento técnico é muito limitado perto de toda a experiência de toda essa trajetória e essa memória coletiva que, por exemplo, a família do Simoninha carrega durante gerações. Então, como é que a gente enfrenta isso? Quais são as experiências passadas que podem fazer a gente reagir melhor, entendeu? Então, eu acho que é assim que a música conecta a gente. Eu acho que a música ela é uma mistura de afetividade com uma mistura de um arsenal, de uma ferramenta para a gente enfrentar melhor esses desafios, entendeu? Eu estava pensando aqui e eu quero também lembrar você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Isso aí são falas que eu tenho que ficar aqui o tempo inteiro me lembrando, senão me esqueço. Eu estava me lembrando de como essa pandemia ela atua. Eu já falei isso em outras oportunidades, mas é sempre bom estar na validade. A gente tem sempre, ao longo da história da civilização, a gente tem acontecimentos que são marcos e divisores de águas. Quando a gente teve a mudança para a Revolução Industrial, a gente teve um marco da Segunda Guerra Mundial. E eu não tenho dúvida que agora a pandemia é um outro divisor de águas para a revolução tecnológica. A gente está vivendo acelerações de realidades, assim, pessoas que estavam paradas no que tange tecnologia tiveram que acelerar. Pessoas que estavam caminhando um pouquinho fluíram muito mais. Gente que já estava mais desenvolto está melhor ainda. E quem já estava lá na frente soube lidar com isso de forma... Então, os laços sociais que aconteceram no período da Revolução Industrial, eles eram marcados pela obsolescência, por aquilo que é descartável. E agora, pós-pandemia, que eu creio na ciência, eu creio em você, Dani. Eu acredito na ciência, eu acredito na capacidade que vocês têm de virar o jogo, porque a gente mata no peito no que tange a música, no que tange a arte, e me inspira muito quando eu bato bola contigo,
e o trabalho que a Health Connection faz, eu não estou aqui rasgando seda, não, é real. Então, eu creio na ciência, eu sei que esse jogo vai virar. E aí eu acho que o que vai ficar nessa revolução tecnológica é uma nova perspectiva dos laços sociais que ainda são marcados pela obsolescência, por uma ideia capitalista de descarte, porque se na Revolução Industrial tinha o descarte das coisas, na Revolução Tecnológica tem o resgate das pessoas. As pessoas estão sendo descartadas. A ideia de uma realidade em que o indivíduo não vale. Então, eu creio que a resposta ela vai vir, e ela vai vir através não somente da tecnologia e da ciência, mas tudo isso em convergência com as nossas respectivas perspectivas. E eu gostaria de perguntar ao Simoninha o que há de novo, o que está sendo feito de novo. Eu estou preparando um material que vai chamar Quarentena Music. Está aqui no homezinho aqui, está sendo produzido. Depois eu vou te mandar algumas coisas para você dar uma ouvida. Eu queria saber o que está saindo daí. Bom, rapidamente, assim, tá vindo desde o primeiro dia da quarentena, né? No primeiro dia da quarentena eu gravei uma completamente sem... Gravei com celular, com áudio de celular, aqui da minha casa, sem luz, com Guisa Ribeiro, que é um guitarrista amigo meu, ele gravou da casa dele, e aí a partir daí eu gravei várias coisas fui melhorando um pouquinho, com o tempo fui melhorando a qualidade, mas eu achava que tinha que ser, como você falou ali, tinha que ser aquilo, o registro do momento, e o registro do momento como ele é de verdade. Então, se o registro é esse momento, eu aqui com essa luz, gravar alguma coisa e botar nas redes, para as pessoas verem. Então, eu lancei várias coisas no meu canal do YouTube, aproveitei para estudar um pouquinho mais, para organizar os meus canais, as minhas plataformas, nas plataformas digitais. Esse processo é importante também para a comunicação com o público, e vou continuar. Eu vou encerrar eu fiz um projeto chamado Na Minha Quarentena Eu Canto Assim, quer dizer, é um dos projetos que eu fiz, Na Minha Quarentena Eu Canto Assim, que é esse que eu botei nas plataformas digitais e no canal do YouTube. E aí também da minha Casa para o Mundo, que é uma coisa mais descontraída ainda, que é aqui, piano aqui, violão, cantando, e isso eu gravei mais de 40 vídeos. Mas a ideia é agora dar sequência, encerrar esse processo, dar sequência ao novo processo de músicas novas, que eu acho que é importante também, né, de uma outra forma, né, porque nesse processo valia desde regravação a canções inéditas, né, então eu lancei canções, regravei algumas coisas que eu já havia cantado, algumas coisas que eu nunca cantei, enfim, misturei um pouco de tudo, porque eu acho que essa bagunça faz parte desse momento que a gente está vivendo. Mas eu acho que o nosso papel é esse, é criar, é seguir criando, inventando coisas que possam nos fazer bem, como eu falei antes, né? A gente sabe que a gente está fazendo bem para as pessoas, com certeza está fazendo bem para a gente. Adorei participar disso, adorei ter essa oportunidade de conversar. Passando esse momento triste, difícil que a gente está vivendo, a gente vai se encontrar pessoalmente para celebrar, para tomar um vinho, para se abraçar, com certeza. Para celebrar a vida, para celebrar o amor, para celebrar as coisas boas que nos impulsionam para seguir em frente. Mas, gente, só para assim, transmitir um pouquinho da minha emoção também, eu acho que a gente vive um momento muito singular, né? E uma vez eu vi um escritor falando sobre, chamando esse, e a gente nem tinha pandemia na época, mas ele falava sobre os estertores de um novo mundo, né? É quando o antigo encontra com o novo e tudo fica um pouco turbulento. Então eu acho que esse período de turbulência vai passar. E depois que isso tudo passar, a gente vai encontrar um novo momento, a gente vai encontrar um sentido cada vez mais claro aí para a gente seguir em frente
E mais uma vez realçando que a arte ela é um componente da cesta básica do ser humano. Ela é um componente da cesta básica do ser humano. E é por isso que a arte e cultura deveriam ser prioridade da mesma forma como a gente deve combater a fome, assim como a gente deve combater a miséria, assim como a gente deve dar o mínimo de seguridade social e saúde básica para as pessoas. A gente tem que dar cultura. A cultura é vida, né? Então, é isso, a mensagem que vamos chegar lá. Muito feliz disso tudo. Muito obrigada pela participação, é muito importante ter vocês aqui, porque realmente é um projeto que é para fazer com que as pessoas se sintam bem, para impactar positivamente a vida das pessoas. E ter a contribuição de vocês é uma gratidão assim sem tamanho. Obrigada mesmo. Obrigado. Prazer, doutor Daniel. Muito prazer. Quero conhecê-lo pessoalmente aí e brindar com o senhor mesmo, viu? O senhor está no céu. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, queridos. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Obrigado. Deus abençoe vocês. Nasceu no dia do divino, de Nova Lima, e a vida por destino, enquanto a bandeira subia e Divina chorava, a vida lhe sorria. Aprendeu a cozinhar bem cedo, e quem cozinha experimenta para a felicidade sem segredo. Divina um bom tempero inventa. Amor num bilhete comprado, e o bilheteiro é quem foi o premiado. Nasceram filhas da alegria, Malu, Márcia, Marli, Miriam e Maria. Para a tristeza nunca levou jeito. Se não tem jeito, Divina aguenta. Com esperança, força e respeito, na fé divina se orienta. Divina no divino leva a vida divina é mais colorida. Divina leva a vida num sorriso. A vida divina é um paraíso. A vida divina